Estamos aí estudando o livro de Daniel. Na verdade, nós estamos estudando todos os livros da Bíblia, falando um pouco de cada livro, o essencial, mas falando de Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Nada sem Jesus e tudo por Ele. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, tudo vai convergir em Cristo. É Ele que é digno, irmão, nada, não tem, né? Vamos ficar aqui como Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Não vim falar com vocês, coríntios, crentes da igreja de Corinto, com sabedoria de palavras humanas, mas com simplicidade do Evangelho. Vim falar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e pagou um alto preço por nós, glória a Deus. O resto tudo é lixo, né? Se não fosse Cristo, a gente estava no mundão, perdido. O melhor de nós no mundo, fazendo as melhores coisas, ainda seríamos escravos. O melhor da turma, o mais bonzinho da turma, espetacular, faz o bem para todo mundo, mas é escravo. Jesus veio e tirou nós da escravidão, amém? Glória a Deus. O mais fraquinho nosso está livre. O mais fraquinho da turma está livre em Cristo, né? O melhor do mundo sem Jesus ainda é escravo. E o mais fraquinho da turma nossa foi liberto, amém? Aleluia. Olha que coisa. Isso é espetacular, irmão. Só olhar assim e falar, nossa, aquele é o melhor lá, mas se não tiver Jesus é escravo. E o mais fraquinho da nossa turma está livre em Cristo. Amém? Aleluia. Vamos lá, Daniel, livro do profeta Daniel. Vou começar a ler, aí você senta, porque, né, se a leitura é grande, o livro de Daniel, os capítulos são enormes. E é importante a gente ler inteiro, porque, irmão, só de ler a palavra já sustenta a gente. Não é verdade? A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Daniel 5. Glória a Deus. Daniel capítulo 5. Verso 1. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que trouxesse os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei ao sábio de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso o rei Belsassar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses.
teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesassar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Glória a Deus, pode sentar, sente-se, assente-se. Continuemos, verso 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. Disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os feiticeiros, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava; a quem queria deixar com vida, deixava com vida; a quem queria engrandecer, engrandecia; e a quem queria abater, abatia. Quando, porém, o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi como jumentos selvagens, e fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Tu, porém, seu filho Belsassar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Glória a Deus, aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, nós estamos aqui, então, no livro de Daniel. Daniel, ele está trazendo a palavra do Senhor lá no exílio na Babilônia. Foi levado moço, menino, jovem para a Babilônia. Então nós já conhecemos ali, né? Como que funciona isso. Desde o livro do Gênesis, depois tem a sequência da história: Êxodo, Número, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Aqui nós temos a história, e paralelamente à história nós temos outros livros, o livro dos profetas, todos os profetas que estão, né, na Bíblia Sagrada,
conviveram paralelamente à história de Israel. O livro de Daniel, ali ele está no exílio, junto com o livro de Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel e Daniel, na Babilônia, do ponto de vista de quem não está em Jerusalém. E Daniel, ele propôs no coração não se contaminar, desde o capítulo 1. Como jovem, ele propôs no coração não se contaminar. Pedreira, dureza. A gente não ouve falar da mulher dele, não ouve falar de nada, mas a vida inteira esse homem foi um homem de Deus. Desde a juventude, pelo menos a gente vê aqui. Desde quando ele nasceu. Porque quando nós estamos lendo o capítulo 5 aqui, o capítulo 5, o capítulo 5, ele vai lá, depois, se você vai até assustar que eu vou falar para você, mas o capítulo 5 é depois do capítulo 7. E também depois do capítulo 8. Hã? É sério. Capítulo 6 é depois do 7. Capítulo 6 é depois. Capítulo 6 é depois do 8. Capítulo 6 é depois do 8. E o capítulo 7 e 8 é antes do 6. É porque se você olhar aqui capítulo 5, o rei Belsassar deu um grande banquete. E quando ele deu o grande banquete, ele está no final de vida dele. Porque quando termina, e Daniel faz a interpretação, no final do capítulo 5, ele perde o reino. Olha lá no verso 30, ó. Naquela mesma noite foi morto Belsassar. Concorda comigo então? No capítulo 5, no final do capítulo 5 ele perde o reino, sim ou não? Aí você vê no verso 31, e Dario o Medo ocupou o reino. Bom, então aí já é o reino dos Medos e dos Persas. Mas quando você olha lá no capítulo 7, olha lá no capítulo 7, ó, verso 1, ó. Olha o capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia. Então o capítulo 7 não pode estar, tem que estar antes do 5, concorda? Se no capítulo 7 é o primeiro ano, e o capítulo 5 é o último ano. Se a gente olhar o capítulo 8, olha o capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Belsassar. Então o capítulo 8 também é antes do 5. Porque o 5 é o último, é a última noite dele. Tudo bem? Amém? Glória a Deus? Só para a gente posicionar, tá? Porque não depois a gente lê o capítulo 6, que fala o rei Dario. E depois você vai no 7, nossa, mas Belsassar de novo, mas esse cara perdeu o reino lá. Será que ele voltou de novo? O que aconteceu com ele? Será que é o espírito? Será que reencarnou? No capítulo 5, irmão, a gente vê aqui então, o rei Belsassar. Irmão, isso aqui que eu acabei de ler para você, que você viu, é muita arrogância. Isso é um perigo. A arrogância do rei Belsassar. E Deus suporta, porque Deus, ele tem misericórdia, ele não quer que ninguém se perca. Ele vai suportando para ver se a pessoa, ela se converte. Porque uma vez que a pessoa morreu e perdeu a salvação, ela perdeu a salvação. Então, não é da vontade de Deus que as pessoas percam a salvação. Deus nunca teve essa intenção. Então a gente vê que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Mas só que aqui no capítulo 5 você vê que chegou no limite. Porque o rei, ele passa a vida inteira vivendo uma vida fora da presença de Deus. E ele pega os utensílios que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém há muitos anos, os utensílios da casa do Senhor. E ali ele bebe vinho, dá um banquete para 1000, e ele dá louvores aos deuses da Babilônia. E Daniel fala com ele que ele sabia o que Deus havia feito no reinado anterior. Ele sabia o que aconteceu com Nabucodonosor, que Nabucodonosor foi colocado por 7 anos comendo erva com o boi, porque não deu glória a Deus. Ele sabia disso tudo.
É interessante, rapaz. A gente fala que a salvação é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, mas se a pessoa também tem a parte dela, a gente entende isso. É claro que é um mistério. É um mistério a salvação. Mas a Bíblia fala, não endureçais o seu coração ao ouvirdes a voz do Senhor. Para a gente não endurecer o coração. Nosso coração contaminado pelo pecado, irmãos, a gente tem que dar de mão. Algumas coisas tem que dar de mão. E às vezes a pessoa vai até falar, mas você perdoou. Você fala, dá a impressão que você está perdendo, mas não quero saber disso não. Mas o cara que está errado, você fala, está perdoado, meu, nossa. Está na mão do Senhor. Não é fácil não, mas tem alguém que tem que fazer isso. Porque senão você endurece o coração, rapaz, de repente você entra por um caminho que você perde até a salvação. Se a gente não quebrantar. E você vê que a gente tem que quebrantar. Né? E as propostas para a gente todo dia é uma proposta de endurecimento. Igual eu falei um dia desse aí, sobre o perdão. Né? A proposta do dia a dia, tem hora que você fala assim, larga a mão. Esse cara aqui, irmão, ele sabia, e ele fez tudo errado. Aí você vê como que é um mistério, apareceu uma mão, imagina bem, só a palma da mão, o dedo escrevendo, onde ele estava, num lugar enorme, porque tinha pelo menos 1000 pessoas naquele lugar, pelo menos 1000 pessoas, bebendo vinho, se banqueteando, né? Concubina, mulherada, uma farraiada, e de repente Deus escreve lá, mene, tekel, o homem ficou, né? A Bíblia fala aqui que, no verso 6, então mudou o seu semblante, capítulo 5, verso 6, mudou o seu semblante, seus pensamentos se perturbaram, as juntas dos lombos relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Rapaz, perde o sentido. Perde o sentido. Sabe quando a gente recebe uma notícia, e você já recebeu, nós também já recebemos, uma notícia assim que você fala, rapaz, por essa eu não esperava. Você perde o jeito da coisa. Quando morre alguém assim, quando acontece um acidente, quando acontece um negócio, você perde o sentido, você fica, rapaz, não é possível. Você fica sem chão. Esse homem ficou mais do lado, no sentido de susto, né, com aquilo que ele viu escrito lá. E ele mandou chamar todo mundo ali para ver se interpretava o que estava escrito. Aí veio Daniel, e Daniel falou para ele a respeito do que aconteceu com Nabucodonosor. Daniel falou para ele que o Nabucodonosor, ele teve tudo. E no verso 19 ele falou, ele foi grande. Povos, nações e línguas tremiam e temiam diante de Nabucodonosor. A quem queria ele matava, a quem ele queria deixar com vida deixava. Aí no verso 20, quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono e passou dele a sua glória. Olha aí, quando o coração de Nabucodonosor se exaltou. Eu gosto de falar, costumo falar também, irmão, a gente está aqui, os irmãos estão lutando, trabalhando, correndo atrás, não é? Quer ganhar um trocadinho aqui, um dinheiro ali, comprar uma bicicleta nova, uma moto, um carro e tal. Mas, irmãos, o sucesso, tem gente que não sabe lidar com o sucesso. Tem crente que não sabe lidar com o sucesso. Não sabe lidar. Se perde. Se exalta. Sai fora do caminho, sai fora do plano. Às vezes é melhor mesmo, igual o provérbio fala, é melhor ter um pouco e estar firme com Deus do que ter uma grandeza e estar fora do caminho. Né? Enquanto às vezes a pessoa tem aquele pouquinho, ela está chorando aos pés do Senhor. Mas a hora que conquista, parece que não precisa mais de Deus, parece que some. E aqui, infelizmente, aqui na igreja tem gente assim. Ó. A gente tem que estar aos pés do Senhor. A questão de ter ou não ter, Paulo diz lá na carta de Filipenses, né? Eu sei passar necessidade. Sei também ter abundância. Foi experimentado em todas as coisas.
Eu sei ter e sei não ter. Não é fácil, não. Aí ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vê que Paulo, quando ele tinha muito, ele dava glória a Deus. Quando ele não tinha também, ele dava glória a Deus. A honra era sempre para o Senhor. É assim que tem que ser a nossa vida, irmão. Você não tem nada, firme com Jesus. Está cheio de coisas, abastado, firme com Jesus. A Ele toda a glória. Você vê aqui, no capítulo 5, verso 20. Quando, porém, o coração de Nabucodonosor se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Ele comeu erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, no verso 21, lá no final, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Irmão, lá em Tiago, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. O próprio Deus bate de frente com quem é orgulhoso. Não deixa a soberba entrar no seu coração nunca na vida. Não. Você sentir que está assim, ou se alguém falar alguma coisa para você que você acha, rapaz, porque às vezes as pessoas falam um negócio porque você acha que, às vezes quem tá perto, você está enxergando coisa que você não enxerga. Você mudou, hein? Você não era assim não, hein? A pessoa está falando, o fulano falou também, o ciclano falou. Será que não é para parar e pensar? Porque são 3 pessoas diferentes que falou que você está diferente, que você está meio... Você entende que a pessoa está falando que você está inchado. Então ela tem que parar para pensar. Tem gente falando mal de você, de mim, né? Mas eu estou falando assim, tem hora que você tem que parar e refletir. Peraí, 3 pessoas diferentes falou que eu estou diferente depois que eu comprei um carro. Depois que eu comprei uma casa, que eu estou diferente. Será que eu não estou mesmo? Aí que subiu para minha cabeça. Às vezes tem que deixar o carro lá, ó, e andar a pé. Um pouquinho para abaixar a bola. Às vezes tem que andar um pouquinho, pisar no chão um pouquinho, comer um arroz com ovo. Para lembrar. Não fica inchado aí. Glorificar o nome do Senhor, amém, aleluia. Eu vi um videozinho, achei interessante lá, um videozinho. O cara tá saindo assim de um estacionamento de baixo, assim, de um edifício. E está saindo um carrão, rapaz. Aí tem alguém também subindo a mesma rampa, assim, uma rampa enorme. Alguém subindo a rampa, empurrando um carrinho, tipo assim, igual o carrinho de latinha, cheio de latinha, um caminhão, um carrinho desse de latinha aí, empurrando, fazendo maior força, empurrando o carrinho. E o outro carrão, o carrão subiu do lado. Aí ele chegou lá em cima, o carrão, ele parou o carrão, desceu do carrão, foi lá e ajudou o cara a subir com aquele carrinho. Aí a legenda é mais ou menos assim, lembra bem de onde você veio. Alguém chegou a ver esse videozinho aí? Quem viu? A Alessandra viu lá. Viu aí também lá. Eu olho e falei, rapaz, isso aqui é legal, né, velho? O cara no carrão, parou o carro, foi lá e ajudou o coitadinho lá que estava subindo. Valorizar, né, irmão? A gente pensar, rapaz. Então esse homem aqui no caso, Nabucodonosor, se exaltou, cresceu, ficou inchado. Lembra como é que ele caiu lá, no Daniel 4? Andou lá no palácio e falou, não é essa a Babilônia, a grande Babilônia, que eu fiz, que eu construí para a minha glória. E o cara se exaltou, feio mesmo. A Bíblia fala que na hora veio uma voz de cima, passou de ti o reino. E aquela palavra se cumpriu naquela hora. E Deus tinha avisado 1 ano antes. Olha a misericórdia de Deus. Deus havia avisado o rei Nabucodonosor 1 ano antes. Isso aqui é misericórdia, irmão. Porque a hora que vem o juízo, não tem choro, não tem vela mais. Pode rezar, bater o pé, acender vela, fazer novena, trivena, não adianta.
O juízo veio. É o que aconteceu com Faraó. As pessoas leem lá e falam assim: foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Aí, calvinista, aí pega lá o ponto, lá fala: tá vendo? É Deus endurece quem Ele quer e amolece quem Ele quer. Aí pega o Romanos 9, junta e formam lá a doutrina da predestinação, lá com mais outras coisas lá. Para com isso, é só prestar atenção no texto. É só prestar atenção. Se Deus endureceu o coração do nada, assim, vou endurecer o seu coração para você fazer coisa errada, para você morrer, para você ir para o inferno, então larga a mão, então não vale a pena. Não é assim que funciona, não. Então, eu já dei um estudo para os irmãos aqui sobre lá o endurecimento do coração de Faraó. A primeira coisa que Deus fala para Moisés, Deus falou para Moisés assim: ó, eu sei que o Faraó não vai deixar você sair. Aí depois você vai ver, Deus endureceu o coração dele. Por que endureceu? Porque Deus queria fazer milagres maiores. Mas Deus disse: eu sei. Vamos supor, se Deus não endurecesse, Ele não ia deixar sair mesmo. Então Deus falou: eu sei que Ele não vai deixar. Então Deus já, esse cara não vai deixar mesmo. Então vou aproveitar que ele naturalmente vai tomar as decisões e não deixar mesmo, e vou operar grandes milagres em cima desse coração ruim. É assim que Deus fez. Aí aparece: Deus endureceu o coração, Deus endureceu o coração. Mas não é que Deus endureceu e o cara do nada não deu oportunidade para ele de forma nenhuma. E outra coisa também, lá fala que chegou o momento do juízo de Deus sobre o Egito e sobre os deuses do Egito. Então, quando chega o momento do juízo, não tem mais, acabou. Uma coisa é o julgamento. Ele está sendo julgado. Tem até uma chancezinha ainda. Mas no caso da pessoa que morreu, não tem chance mais. Né? Quando assim, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, lá, o texto da ceia, quando a gente julga nós mesmos, nós não somos julgados pelo Senhor. Porque quando você faz um auto-julgamento, você falou não, e você faz um auto-julgamento verdadeiro, você falou: estou errado aqui, você conserta. Mas quando a gente não faz o julgamento de nós mesmos, ou faz de qualquer jeito, aí então nós somos disciplinados pelo Senhor, para acordar e para não ser condenado com o mundo. Então o que Deus faz? Você está julgando você bem leve, né? Está errado esse julgamento seu aí. Aí Deus aí disciplina a gente, para acordar, para a gente acordar e ver que está errado. Por que Deus faz isso? Para a gente não ser condenado com o mundo. E lá em Hebreus ele fala que ele disciplina assim como um pai disciplina o filho. E no momento da disciplina isso parece ruim, mas depois é motivo de alegria, porque sabemos que fazemos parte, que vamos participar da natureza divina, também diz o apóstolo Pedro. Então, meu querido, no caso aqui, você vê que Deus havia falado com Nabucodonosor um ano antes, quando ele teve o sonho da árvore. Mas o sonho não cumpriu, né? Aquilo que Daniel falou para ele, que ele ia ser cortado, no outro dia aconteceu nada. Estava tudo bem. Uma semana depois não aconteceu nada no Nabucodonosor. Falou: esse cara sem interpretação, ele deve estar meio furado. Passou um mês, não aconteceu nada com o Nabucodonosor. Falou: esse Daniel dessa vez errou. Aí ele esqueceu e continuou na mesma vida. Passou 6 meses, não aconteceu nada, tranquilo. Passou 10 meses, não aconteceu nada, tranquilo. Aí o cara esquece. Aí passou 1 ano. Aí ele: não é essa grande Babilônia que eu fiz? E bateu no peito. Aí veio uma voz de cima: passou de ti o reino, chega. Aí na hora já perdeu o entendimento e teve que entregar o governo para outra pessoa durante 7 anos. Então Deus, ele dá a oportunidade para todo mundo, até para nós. Amém, aleluia. Todo dia nós estamos: Senhor, ajuda nós. Todo dia nós passamos as nossas lutas. Mas o coração não pode se exaltar, irmão. Senhor, tem misericórdia, não deixa meu coração se exaltar, não. Nabucodonosor exaltou, foi por terra, humilhado. O de Belzassar aqui, né, quando Daniel está falando com ele, Daniel está contando a história do vô dele, do pai dele, de Nabucodonosor, falando que tudo que aconteceu com ele. Aí no verso 22 ele fala: tu, porém, seu filho Belzassar, não humilhaste o teu coração, falando para o rei agora, ainda que soubeste de tudo isso. Olha bem, Daniel está contando uma coisa para Belzassar que ele já sabia.
já sabia. Ele falou para Belsassar: você já sabia de tudo isso que eu estou te falando, do que Deus fez com Nabucodonosor. Mas você não se humilhou. Em vez disso, você se levantou contra o Senhor do céu, pois trouxe aí os utensílios da casa, bebeu vinho nele, e ainda como se não bastasse, você deu louvores a outros deuses, que na verdade são de madeira, de pedra, e não veem, não ouvem, nem sabem. No verso 23, aí Daniel falou para ele: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Olha, irmão, nossa vida está na mão do Senhor, amém, aleluia? Nossa vida está na mão dele. Daniel falou para o rei lá: a Deus, que a sua vida está na mão de Deus, você não glorificou esse Deus. Por isso que Deus enviou essa escritura aí, ó. Irmão, e Babilônia era... Ninguém conseguia entrar em Babilônia. Babilônia era uma fortaleza. Babilônia era poderosa, murada. Babilônia passava o rio por dentro dela, mas era tudo vigiado, com torres. Ninguém entrava em Babilônia, nenhum exército conseguia entrar em Babilônia. E aqui, na verdade, os medos e os persas, a história fala que do lado, bem alguns quilômetros antes de Babilônia, tinha um lugar enorme, tipo que dava para formar um piscinão. E os soldados dos medos e dos persas, a engenharia dos medos e dos persas já tinha estudado para poder fazer com que o rio baixasse um pouco o nível dentro da cidade. Não podia baixar de tudo, porque senão eles iam descobrir lá, iam desconfiar. Então eles calcularam tudo. Então a história fala que eles desviaram um pouco das águas do rio que passava por dentro de Babilônia, a ponto do rio baixar um pouco, o suficiente para os soldados entrar e passar sem afogar. E justamente tudo prontinho, tudo certinho, para na noite em que Belsassar está dando um grande banquete para os seus oficiais, generais, e todo mundo na cidade está curtindo. E ninguém prestou atenção. Quando o exército medo-persa entra por esse canal do rio, que baixou um pouco as águas, entraram com tudo. Você vê, ó, os medos e os persas, que têm os seus deuses. Mas Deus já tinha falado para Daniel antes, no sonho de Nabucodonosor, que um outro reino viria depois de Babilônia. Você vê, o próprio Deus já... É tudo uma permissão do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Amém? Aleluia? E os persas entraram ali naquela mesma noite e o rei Belsassar morreu, né? Aí, aqui então nós aprendemos muita coisa. Aprendemos em primeiro lugar, né, a questão do orgulho, né, irmão? E o orgulho, quando você lê Ezequiel 28, Isaías 14, é o pecado do capeta. O orgulho é o egoísmo. O orgulho, no nosso caso aqui, principalmente, é quando a gente se coloca acima. Quando a gente coloca a gente em primeiro lugar. Quando a gente fala assim, não terás outros deuses diante de mim, então eu escolho o Deus que eu quero. Então, na verdade, quando eu coloco algo na frente do Deus Todo-Poderoso, eu estou adorando uma outra coisa. Na verdade, eu estou escolhendo a minha escolha. Eu estou me endeusando. O meu ego está em primeiro lugar. Então, isso é um perigo. Isso é muito perigoso. Foi o que aconteceu com o capeta. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Quando o rei Uzias também, no livro de Crônicas 26, que ele entra no santuário para oferecer sacrifício ao Senhor, o rei Uzias, não cabia a ele fazer isso. E ele entra, os sacerdotes falam para ele: você não pode fazer isso. Mas por que o rei Uzias começou muito bem a carreira dele. Olha para você ver em Crônicas 26, então volta um pouquinho. O negócio do nosso coração, chamado soberba, é muito perigoso. Em 2 Crônicas 26,
Ó, 2 Crônicas 26. Olha o verso 3. 2 Crônicas 26, verso 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Verso 4. Ó, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, aleluia? Olha o verso 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Que coisa. Verso 8. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Olha o verso 11. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maazéas, oficial, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total do chefe de família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Isso que é o negócio, rapaz. Deus ajuda a gente, e a gente quer que Deus ajude. Mas olha o 16. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou, mas ficou irado, ficou aborrecido, chateado com o sacerdote. Indignando-se ele contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tinha um cargo do Palácio Real julgando. Está vendo? Cara firme com Deus, começa bem com Deus, em oração, buscando, é ajudado pelo Senhor, cresce, vence batalha, porque Deus está com ele. Mas a hora que o cara cresce e fortifica, fica inchado. Esse é um problema do homem. Esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não está lutando para crescer, para melhorar de vida, tá ou não está? Não está querendo melhorar sua casa, seu carro lá, você está firme com Jesus, trabalhando. Então, mas é um perigo também. No caso aqui, o cara exaltou tanto que ele se achou no direito de entrar no templo e fazer o papel do sacerdote. Aí deu zebra, aí deu problema. O que o Senhor faz? O que o Senhor fala para nós? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Amém? 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro. Humilhai-vos. Quer ser exaltado, irmão? Fica quietinho, manso. Baixa a bolinha aí, viu? Baixa essa bolinha aí. 1 Pedro 5.
Fala mais baixinho. Baixa a bolinha. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estende a mão, ajuda. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo. Olha, irmão, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte. No tempo de Deus, Deus exalta a gente. Mas é para a gente ficar humilhado diante dEle, na presença dEle, chorar aos pés dEle, clamar para Ele. Amém, aleluia? Aí lá em Daniel, no capítulo 6, que eu não vou ler lá, que você conhece a história de Daniel, quando Daniel é jogado na cova dos leões. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Em Daniel, no capítulo 6, por quê? Pergunta para o seu irmão do lado, por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Fala para mim por quê. Eu pergunto para você, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, olha bem que eu vou te perguntar, ó. Dentro da sociedade na época, ele era bem sucedido ou mal sucedido? Ele era bem sucedido ou mal sucedido? Muito bem sucedido. O homem era poderoso. Ficava do lado do rei lá. Se destacou entre os presidentes que foi de todo o império lá, dos Medo-Persas, estava se destacando. Mas o que aconteceu com o sucesso? Trouxe inveja para os outros. Aí você tem que saber lidar com os conflitos que o sucesso traz. Tá vendo? Está lá embaixo, lá, quando ele chegou na Babilônia. Chegou lá, mocinho, ninguém dava nada para ele. O que ele propôs no coração? Não se contaminar. Começou lá, comendo lá legumes, pedindo para o eunuco permissão. Ficou ali 3 anos aprendendo. Irmão, não é do nada que o homem se tornou lá poderoso desse jeito. Não é da noite para o dia. Quando ele se torna poderoso, no capítulo 6, no reinado de Dario, é depois de 70 anos. Está fazendo 69 a 70 anos na Babilônia já. Ninguém cresce da noite para o dia. Claro que tem exceções, né? Mas a maioria das pessoas é aqui, ó. Labuta, trabalho. No caso dele, fidelidade, oração, perseverança no Senhor. Porque não foi ele que colocou ele próprio numa posição elevada. As coisas foram acontecendo e Deus foi colocando ele em posições elevadas. Coisa espetacular a história dele. Começa novo ali, aí interpreta sonho no capítulo 2, capítulo 3, lá Sadraque e Mesaque na fornalha. Você vê para eles crescer, para eles subir, sempre tem uma prova antes. Sempre tem um problema para ser resolvido antes. A gente fala, irmão, que Deus te dê vitória, amém, a vitória é sua. Essa vitória é minha, então eu vou passar por uma luta. Não é assim? Bom, você vai ter um dia de vitória. Bom, vou ter um dia de vitória, então eu vou ter uma luta, tem que ficar esperto. Como é que você vai ter vitória se não tiver luta? Não é? Irmão, você é vitorioso, Deus é contigo. Não, sou vitorioso, peraí, se eu sou vitorioso é porque eu venci. Venci o quê? É o que eu estou passando, então tem que ficar firme. Então, para você ser vitorioso, tem que vencer o que você está passando. Essa pedreira aí. Que a gente fala, não, como é que você vai ser vitorioso se você não passar pela luta? Não tem como. A gente só vai falar, ele venceu depois que ele passou por alguma situação, por algum confronto, para poder falar, ele venceu, ela venceu. A vitória, ele, vitorioso, irmão lá, irmão campeão. Então, irmão, é o que está acontecendo com Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões porque o homem estava firme com Deus. E outra, lá no capítulo 6 de Daniel, olha lá comigo lá, Daniel, capítulo 6, ele era fiel em tudo. Irmão, ele era fiel em tudo, não achava nada no homem. A Polícia Federal investigou ele. Pesquisou tudo, não achou nada. Imposto de renda em dia, tudo certo. Tudo declarado, os bens dele, tudo certinho. Não tem nada de errado na vida do homem.
Não tem gato na CEMIG lá, a luz ele paga, a água ele paga certinho, não tem nada errado. Combustível não é adulterado, carro certinho, chassi não é trocado, tudo certinho, irmão. Não tem nada de errado na vida do homem. Amém, aleluia? Olha aí, ó, Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha como é que o cara cresceu, politicamente falando, sem fazer força, só porque era fiel a Deus. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Olha, vão procurar em tudo quanto é lugar, o cara é fiel. O cara não chegava atrasado, o cara não saía mais cedo, o cara fazia hora extra, o cara guardava as ferramentas que tinha que guardar no lugar certo. O cara, quando o cara emprestava alguma coisa, devolvia, tudo certinho, irmão, uma benção. Prestação tudo paga em dia. O cara, espetacular o homem, não tinha nada de errado. Não falava palavrão, não xingava, não falava mal dos outros, ninguém tinha nada contra o cara. Pesquisaram tudo, não acharam nada. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que eles vão fazer então? Vão inventar um negócio lá. Vão inventar um negócio. Armar uma cilada. Chegaram no rei e falaram para o rei assim: ó rei, faz um decreto aí que ninguém pode fazer um pedido para ninguém, a outro Deus, para nada, a não ser para o Senhor, durante tantos dias. O rei falou: legal, gostei dessa. Até o rei ficou inchado: ó, ninguém pode pedir nada para ninguém, a não ser para mim. O rei falou assim: oh, que bom, então eu vou vocês estão fazendo um negócio bom aí. Olha como é que os caras iludiram o rei. Ó rei, ninguém pode fazer um pedido para ninguém, tem que ser para o Senhor. O rei falou: nossa, que legal, gostei dessa. É eu que sou o centro das atenções. Está vendo? E o rei assinou o decreto. Verso 10, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O cara costumava fazer, irmão, era costume dele. Por que as janelas dele estavam viradas para o lado de Jerusalém? Por que a janela dele estava virada para o lado de Jerusalém? Bem, gente, estava bem longe de Jerusalém. Não pensa que estava perto, não. Babilônia está longe de Jerusalém. Depois você olha no mapa aí para você ver. Mas por que as janelas da casa dele estavam viradas para o lado de Jerusalém? Por quê? O Luciano sabe, o Milton sabe, o pastor Sérgio sabe, o Wilson sabe, o Rubens sabe, o Dal sabe, a Alessandra sabe. O Alessandro ensinou o Dal. Por que a janela da casa dele está virada para o lado de Jerusalém? Vamos lá. Agora, quem sabe levanta a mão, vai. Quem sabe levanta a mão. Ah, que maravilha. Quem não sabe fica com a mão abaixada. Então quem sabe levanta a mão. Quem não sabe fica com a mão abaixada. Não sabe. Então vamos ver então, quem sabe então, vamos ver. Vamos ver lá. Quem vai falar aí? Quem sabe? Fala, Milton, daí vai. Firme, te baixa a máscara e fala para tu me escutar. Por causa do templo. Milton disse que é por causa do templo. Tira a máscara e fala, velho. Sem máscara já não entendo, velho, com máscara. Oi?
O velho errou hoje, eu nunca vi o velho errando, o velho sempre acerta. Hoje o velho errou, velho. Hoje o velho errou. Você sempre acerta, mas hoje você errou. Vamos ver o Rubinho, se o Rubinho fala aí, Rubinho. Baixa a máscara e fala que eu quero escutar, vai. Rubinho, Rubinho tem igual aqueles alunos nas provas. Quer passar a manta no professor. Olha, vocês estão falando certo, mas está faltando um negócio aí. Quem quer falar aí? Arrisca aí, quem vai? Vamos lá. Romilda, vai? Vamos lá agora, professor Paulinho. Vai, Paulinho, sabe não? Elaine, sabe? Você sabe sim, você nem conversa não. A Teca, sabe, Teca? Não? A Ana? Ana? Por causa do templo. Mas tem que ter, tá faltando consistência. Irso, Irso, presbítero velho. Vamos lá, baixa a máscara para me escutar você falar, Alexandre. Hã? Não. Não, tá. Direção ao templo. Não, já está escrito, né, que ele orava em direção ao templo, mas eu quero saber por quê. Não é. A resposta não é essa. Hã? A que está mais quente está ali. A Romilda, a que está mais quente, rapaz. Olha ali, rapaz. Olha ali a abolição, rapaz, a rua da abolição. Ô, irmão, a resposta mais correta está aqui, ó. Vamos lá então. Já que vocês não responderam, vou ter que mostrar então, né? Já que vocês não responderam corretamente, 100%, vou mostrar então. Espera aí. Quando Salomão foi consagrar o templo, ele fez uma oração. Quando Salomão foi consagrar o templo. Vamos no livro de Reis, que está mais fácil. Livro de Reis, vamos ver aqui. Por que que... E Daniel conhecia a palavra, né? Vamos ver lá, a oração de Daniel. Primeiro Reis, capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8. Quando Salomão foi orar ao Senhor, no templo, lá em Jerusalém, isso muitos anos antes de Daniel. Daniel nem tinha nascido, gente. 1 Reis 8, verso 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu a mão para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência para com os teus servos, que de todo coração andam diante de ti. Aí ele vai fazer a oração, né? Eu não vou ler toda a oração para vocês. E ele começa a orar, né? Verso 28. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor, a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esse templo, sobre esse lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. E ele vai orando. Verso 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesse templo, ouve tu nos céus e perdoa o pecado. E ele vai orando, irmãos. Ele vai orando ao Senhor.
Quando chega no verso 41, também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, que vier de terras remotas, por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e orar voltado para esse templo. Estamos começando aí, estrangeiro, hein? E orar voltado para esse templo, ouve tudo os céus, lugar da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro a te clamar. E vai orando, tá? Verso 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o teu inimigo pelo caminho porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu elegeste, e para esse templo que construí ao teu nome, ouve então nos céus a tua oração e a tua súplica, que fazes e faz justiça. Quando os teus servos pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativo à terra do inimigo, distante ou perto, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro se suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para esta cidade que elegeste, e para esse templo que construí ao teu nome, ouve então nos céus, lugar da tua habitação, a sua súplica, e a sua oração, a sua súplica, e faz justiça. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Entenderam, sim ou não? Entendeu? Então o que acontece, irmão? Outra coisa também, vocês sabem, então o Daniel, ele está longe, e ele sabe disso aqui que Salomão fez. Então ele vai orar 3 vezes ao dia, lá na Babilônia, voltado para Jerusalém, para o templo, por causa dessa oração, em que Deus ouviu a oração de Salomão. Então todos eles sabiam disso. Agora, esquece um pouco agora. Até os muçulmanos fazem 5 orações por dia, voltado para Meca. Eles às vezes têm dentro da bolsinha lá um chale, um tapetezinho, onde quer que eles estejam, Itajubá, qualquer lugar aí, dada a hora, em qualquer lugar, irmão, eles põem assim o tapetinho, já sabe o lado que é, por causa da bússola. Muçulmano, 5 vezes por dia, virado para Meca. Isso é o muçulmano. Aí a pergunta hoje eu falo para você, terminando aqui. Daniel orou 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, por causa da oração de Salomão. Hoje nós precisamos fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não, gente. Se eu pegar alguém virado lá com bússola, ai, 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 ai. Você tem que estar com a mão e o coração voltado para o Senhor. Amém? Aleluia? Para Deus. Aí eu estudando aí, eu vi lá um muçulmano que foi para o espaço. Foi para o espaço? Não, não é que ele morreu, não. Ele foi para o espaço mesmo, no foguete. E aí lá ficou difícil para ele orar, porque ele não sabia a direção de Meca. Porque a terra estava lá embaixo agora, Meca fica onde? Vamos ficar em pé, irmão. Deus abençoe, glória a Deus. Mas Daniel foi levado, foi colocado na cova dos leões, porque ele orava a Deus e não parou de orar, amém, aleluia? Aí os caras foram lá e deduraram ele para o rei. O rei ficou com dó, mas não pôde fazer nada. Mas o rei colocou ele na cova dos leões. Quando o rei acordou de madrugada, de manhãzinha foi lá ver, Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus pudesse, a quem tu continuamente serve, pudesse ter livrado você? E lá dentro da cova, Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Ele cumprimentou o rei lá dentro da paz do Senhor, rei, amém. E o rei falou, que isso? Aí tiraram Daniel, não tinha nada nele. E Daniel falou que Deus enviou o anjo para guardar e proteger ele, amém, aleluia? Ele foi achado inocente diante de Deus, e diante do rei ele não tinha pecado.
Aí o rei pegou os caras que acusou ele, e a Bíblia fala, antes que o cara entrasse, os leões já estraçalharam e matou a turma. Então vale a pena orar, amém? Glória a Deus. Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele dentro da cova, na cova. Irmão, Deus pode não estar livrando você do problema, da dificuldade, mas aguenta que Ele livra você no meio, durante, e a vitória vem em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome. Tu és maravilhoso, santo e poderoso. Vale a pena servi-lo, Senhor. Perdoa nós por incredulidade, por murmuração, por questionamentos. Perdoa nós, Senhor, por muitas das vezes falharmos. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Que possamos orar mesmo, ter comunhão contigo, confiar em Ti, andar na Tua presença e acreditar que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Apesar das dificuldades, das lutas, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Abençoe esse irmão, essa irmã, essa família. Que o irmão e a irmã não recue, não desista, mas persevere, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimente seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.